Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao primeiro jornal. Empresas não estão a pagar o IVA desde setembro por falta de impressos nas repartições da autoridade tributária. A Confederação das Associações Económicas está apreensiva e teme que haja penalizações. Este é o impresso para o pagamento do imposto sobre o valor acrescentado, o IVA. Desde setembro passado que o papel já não existe em quantidades suficientes nas repartições da autoridade tributária em todo o país, o que dificulta o pagamento do imposto por parte das empresas. Quando há dificuldades através de um meio... A Confederação das Associações Económicas considera a situação preocupante e diz que os empresários estão apreensivos. É competência da CTA contribuir para que os empresários paguem os impostos. Então, à partida, quando há dificuldades através de um meio que é necessário, não é? Infelizmente ainda não temos a forma digital de o podermos fazer, ainda usamos os impressos e estamos apreensivos, primeiro porque há essa dificuldade, é o primeiro constrangimento. Segundo, porque não era previsível. O vice-presidente da CTA receia que muitas empresas não consigam pagar o IVA, daí que apela à autoridade tributária ao bom senso. A escassez dos impressos começou-se a sentir no princípio de setembro, não é? Portanto, se houverem empresas ainda com dificuldade ou não conseguiram fazer os seus pagamentos ao cumprir os seus deveres fiscais nesta altura, apelamos para que haja um bom senso e para que as multas não sejam aplicadas. Não? Para a CTA, a falta de impresso chama a atenção para a necessidade de introdução do sistema de pagamento eletrônico. Eu penso que isto deveria servir também, não é, de algum alavancar para andarmos o mais depressa possível para o processo de digitalização, não é? Obviamente não íamos estar aqui nem o senhor a perguntar-me, nem nós empresários com esta preocupação de falta de impresso. A crise de impressos para o pagamento do IVA foi colocada à presidente da autoridade tributária na sexta-feira passada, no encontro com empresários da Matola. A autoridade tributária não pagou a empresa distribuidora dos impressos, o que levou à suspensão do fornecimento do material. A instituição diz, contudo, que criou meios alternativos e sublinha que a coleta de receita não será afetada. O que nós queremos é que haja modelo em... De acordo com o porta-voz da autoridade tributária, a escassez de impressos verifica-se em todo o país e deve-se à falta de pagamento ao fornecedor. Realmente a falta de alguns modelos em algumas unidades orgânicas da AT, modelos que são importantes para o pagamento do imposto, e é uma situação que também está a preocupar a autoridade tributária. Neste momento a autoridade tributária está a desencadear todo tipo de esforço no sentido de resolver isso quanto antes. Na verdade é uma situação que acabou surgindo porque a empresa que fornece esses modelos em algum momento não está capacitada, ou seja, não está em condições de fornecer os impressos à autoridade tributária, porque a autoridade tributária está a registrar alguma morosidade no pagamento de algumas despesas inerentes à impressão desses modelos. Para minimizar a escassez, a instituição autoriza o uso de cópias dos impressos, enquanto espera resolver a situação em poucos dias. Recorremos a soluções alternativas, basicamente está a ser permitido pagar os impostos, ou seja, fotocopiar o modelo A, os modelos todos estão em falta, excepcionalmente para o pagamento do imposto, e isso em algum momento permite que não haja muita dificuldade, o constrangimento não seja muito presente para os contribuintes que se dirigem às DAFs para o pagamento do imposto. Apesar da apreensão das empresas, o porta-voz da autoridade tributária diz que a coleta de receitas está controlada. Do ponto de vista de impacto na coleta de receita, podemos dizer que é quase que nenhum. A autoridade tributária diz ainda que a crise de impressos resulta também do aumento da procura por parte de entidades para o pagamento dos impostos. 13h05, passamos a olhar outras notícias.
Passam hoje 30 anos desde que o primeiro presidente de Moçambique, Samora Machel, morreu. Nas celebrações do seu legado, o presidente da República, Filipe Nyusi, lembrou Samora Machel para apelar à Renamo a um entendimento urgente. Samora Machel não morreu, porque nós todos somos Samora. A Praça dos Heróis Moçambicanos reuniu, na manhã chuvosa desta quarta-feira, diversas personalidades e não só, para homenagear a obra e vida de Samora Machel. A cerimônia de deposição de coroa de flores foi dirigida pelo Presidente da República, Filipe Nyusi. Contou ainda com a participação de Joaquim Chissano, Armando Guebuza, família Machel, ministros, sociedade civil, admiradores, entre outros. Do outro lado da Praça dos Heróis foi montado um palco para as intervenções. Os líderes religiosos começaram por abençoar a cerimônia. Ó Allah, Criador dos céus e da terra, estamos congregados aqui para recordar os nossos heróis. Heróis esses que sacrificaram o que possuíam de mais precioso, as suas vidas, para a libertação e bem-estar deste belo Moçambique e dos moçambicanos. O Presidente da República lembrou Samora Machel para apelar a um entendimento com a Renamo. Queremos aproveitar esta ocasião para apelar a Renamo para que, tal como o passado, mostremos que não há barreiras intransponíveis quando colocamos os interesses do povo e da nação moçambicana acima de tudo. Essa foi a lição de Samora. Essa é a mensagem que recebemos de todos os moçambicanos. Filipe Nyusi diz que Samora é um exemplo de ética e justiça, valores essenciais nos dias de hoje. A nação moçambicana deve estar sempre acima das ambições individuais ou de grupos. Samora Machel ensinou-nos o valor da verdade e da frontalidade. A sua autoridade política nasceu da integridade moral, nasceu do exemplo, da coerência e da integridade. Para o governo moçambicano, as investigações à morte do primeiro presidente de Moçambique devem continuar para que a justiça seja feita. Há 30 anos que esta grande família dos mártires de Mbuzini tem convivido com a crueldade da dor, da solidão, da ausência dos vossos entes queridos causados pela tragédia da noite fatídica de 19 de outubro de 1986. Essa dor se agudiza porque a verdade sobre a morte nunca foi esclarecida. A justiça ainda deve ser feita, um direito que vos assiste como parentes dos mártires de Mbuzini e que assiste igualmente a todo o povo moçambicano. Samora Machel morreu no dia 19 de outubro de 1986 num acidente de aviação em Mbuzini, África do Sul. Nas celebrações do Dia da Independência deste ano, o Presidente da República anunciou que 2016 é o ano a reviver o legado de Samora Machel. A viúva de Samora Machel, Graça Machel, diz que viver Samora é seguir o seu pensamento. Graça também falou em nome das viúvas e órfãos do acidente de Mbuzini para apelar ao diálogo e à paz. Sim, tal qual como na voz de Marcelino dos Santos dissemos, Samora vive. Hoje foram todas aquelas vozes que o reclamaram e que o trouxeram de novo para a vivência cotidiana de todos nós, que tornaram material essa máxima de que Samora vive em cada um de nós. E nesse sentido, permita-me, Sua Excelência, Sr. Presidente, dizer que isto não seja apenas uma celebração, seja um momento de compromisso de cada um de nós,
de fazer viver Samora na nossa ação cotidiana, no nosso local de trabalho. Quando dizemos não há tribalismo, é porque eu não devo praticar tribalismo. Quando nós dizemos não há nepotismo, é porque eu não devo praticar nepotismo. Quando dizemos é preciso trabalhar, é porque eu tenho que trabalhar muito mais do que eu estou a trabalhar. Quando é preciso estudar muito mais do que estávamos a estudar. É isso que significa tornar Samora vivo em cada um de nós. Nós, mães e viúvas de Mbuzini, sabemos e vivemos com a dor de uma morte violenta causada deliberadamente por outros seres humanos. Em solidariedade com todas as viúvas e mães deste país, queremos dizer: calem as armas de uma vez por todas. Acaba o conflito neste país. Nós sabemos e vivemos com essa dor e não queremos mais ninguém a continuar para sempre, dia após dia, a viver aquilo que nós vivemos. Os nossos filhos cresceram sem conhecer os pais. Os nossos netos não sabem o que é o colo dos seus avós. Mas isso tem que acabar. Esta família moçambicana tem de saber abraçar-se. O diálogo deve prevalecer para que não seja a voz das armas para nos trazer juntos. E eu digo isto mais uma vez, com a sua permissão, Sr. Presidente. Eu sou avó, eu sou mãe, e é em solidariedade com todas essas viúvas e todas essas avós, essas mães, essas irmãs, esposas, que nós dizemos, todas nós, mães de Moçambique, calem para sempre as armas para que haja paz. E com paz, nós então vamos fazer aquilo que nós nos comprometemos aqui, dizer: Samora vive em cada um de nós. E muito obrigada. E o antigo presidente da República, Joaquim Chissano, diz que muitos atores principais que podiam ajudar a esclarecer a morte de Samora Machel já morreram. O ex-chefe de Estado diz que o segredo está nas caixas negras, mas considera que agora é difícil ter resposta sobre as causas do acidente. O que falta aqui é que realmente, penso eu, os atores principais ou já não estão em cena ou é difícil encontrarmos eles em cena, porque a partida acabou e também os atores, muitos deles morreram. Estou a falar de Peter Botha, estou a falar de Malan, estou a falar de outros generais que podiam nos esclarecer sobre este segredo que foi revelado pela caixa negra do avião. E foi revelado este segredo lá, durante as investigações. Dizia dizia o navegador do avião: o VOR indica-nos esta direção. Este assunto não foi cavado e é difícil cavar agora, porque queríamos saber onde é que estava o VOR, quem colocou o VOR, houve ou não houve esses exercícios militares naquele lugar, havia lá um VOR, portanto é ali onde o inquérito foi inconclusivo, porque aqueles que deviam responder a essas perguntas recusaram-se a responder e recusaram-se a continuar a investigar, até que morreram. Recusaram-se mesmo a ir à Comissão da Verdade na África do Sul. Não sei se lá na Comissão da Verdade teriam interrogado sobre este aspecto, mas eu creio que o presidente Mandela estava com vontade de aproveitar a Comissão da Verdade para fazer falar Malan, para fazer falar Peter Botha. Mas nem Peter Botha nem Malan já não estão cá.
E sabemos que naquele exército sul-africano havia muitos segredos. Sabemos até que havia um exército secreto dentro do exército, que fazia o que entendia, que matava em toda a região, desde Angola até Dar es Salaam, etc. Há livros escritos sobre isso, mas infelizmente não temos quem dentro desse exército secreto que nos possa escrever sobre este VOR, que é uma daquelas coisas. Há muitas perguntas que podem se fazer, mas para mim este VOR é que resta o segredo. Participantes da homenagem recordam carisma e liderança do primeiro presidente de Moçambique e apontam unidade, trabalho e vigilância com princípios que os moçambicanos devem tomar para imortalizar Samora Machel. Unidade, trabalho e vigilância, só com estes 3 irmãos gêmeos é que poderemos ter paz, ter independência econômica, social. Estes 3 irmãos gêmeos significam que devemos sempre juntos trabalharmos, ensinarmos aos mais jovens, transmitirmos aquilo que são experiências. Samora Machel foi um grande estadista. Para além de ser grande estadista, foi um homem muito amado pelo seu povo. Foi um dirigente carismático. Temos muita saudade de Samora Machel hoje. Não quero com isto dizer que os outros não são carismáticos, mas como Samora Machel, não acredito. Por isso, mais uma vez, Rainha Samora Machel nos corações de todos os moçambicanos. Portanto, na verdade, há muitos aspectos que ele próprio transmitiu como experiência que precisam de ser refletidos e traduzidos em realizações práticas sistemáticas. Portanto, naturalmente que há muitos aspectos ainda de carência que precisam de ser realizados e capitalizados. Mais recentemente, sinto que as ideias têm sido evocadas. Isso já é muito bom, evocar as ideias. Praticar essas ideias é um desafio que tem que ser desde a educação na escola, desde a educação na família. Depois, havemos de ver o impacto disso na sociedade. Choramos hoje por ele, choram as crianças, choramos por ver criminalidade nas cidades. O presidente Samora havia organizado, criado um sistema de enquadramento de todos aqueles que não tinham ocupação. Queria ver este país a brilhar. Infelizmente continuamos e choramos, por isso estamos aqui. O conjunto das nossas lágrimas, dos nossos sentimentos, do continente, dos meninos, daqueles que estão dia por dia, perderem os seus entes queridos, fará com que a justiça mais rápida possível seja feita e que todos nós possamos conhecer o porquê que mataram o presidente Samora. 19 anos, eu também estive neste local no dia, portanto, que foi velado aqui o corpo do presidente Samora Machel. Faz-me recordar o passado, faz-me recordar um homem que fez história neste país, mas também me faz lembrar todos os outros 34 acompanhantes do presidente Samora Machel que pareceram neste acidente. Alguns até eram amigos na data, lembro-me do Gulam Khan e outros aqui no Bragança, então me lembro de todos eles. Eu penso que são figuras da história que não podem ser esquecidas. Pensamento pedagógico de Samora Machel foi o tema de um ciclo de palestras organizado pela Universidade Pedagógica Delegação de Nampula. A Universidade Pedagógica Delegação de Nampula organizou um ciclo de palestras para reflexão em torno dos feitos e visão de Samora Machel sobre a educação no país, desde o processo da luta de libertação nacional. Samora Machel foi excepcional e muitas das vezes é difícil falar de um homem como Samora Machel porque não temos o igual. Imagine o nível de formação acadêmica que ele tinha, ele trouxe-nos uma visão atualizada. Todos os grandes pensadores hoje, direto ou indiretamente, inspiram-se naquilo que Samora Machel pensou, porque ele queria ver o país ser analfabeto,
o país todos educados, com uma escolarização e jovens capazes de dar a continuidade com as conquistas da Revolução, como sempre falou, a nossa Revolução. O país que queremos concluir. E sempre disse, a pátria está acima de tudo. Escola idealizada por Samora, é esta que temos hoje? Eu penso que sim, é esta. Talvez pode não ser a 100% tal como ele pensou, porque os tempos mudam, as vontades dos homens também mudam. Mas temos escola para todos os moçambicanos. A escola, por exemplo, hoje, da primeira à 7ª classe, é livre. Fazer da escola um lugar para o povo tomar o poder é uma das frases do primeiro presidente de Moçambique independente, lembrada pelos presentes, que referiram ter sido uma ideia de como o processo educativo em Moçambique devia estar ligado a todos os desafios. Pensamento pedagógico de Samora, trago um elemento que faz-nos lembrar aquilo que Samora sempre disse, fazer da escola uma base para o povo tomar o poder. Daí que trago a aprendizagem da língua portuguesa, que deve se fundamentar nas línguas locais, de modo a que o povo realmente tome o poder moral, o poder cultural, o poder econômico. Samora sonhava uma sociedade, uma pátria inclusiva, e é isso que nós viemos aqui refletir hoje. Acredito que vamos chegar lá. Esta conferência e aulas abertas inserem-se nos 21 anos daquela delegação e 30 desde o trágico acidente de Imbuzini. Julião Kumbana e Fátima Mimbir dizem que Letícia Clemens não tem conhecimentos suficientes para dirigir o Ministério de Recursos Minerais e Energia. Já Silvério Runguana lembra que a ministra recém-nomeada tem pelo menos conhecimentos financeiros, o que pode ser visto como vantagem. Filipe Nhusse nomeou segunda-feira passada Letícia Clemens para o cargo de Ministra dos Recursos Minerais e Energia. Uma nomeação surpresa para muitos e que foi tema de debate no programa Linha Aberta da STV desta terça-feira. Julião Kumbana diz que a nova ministra pode encontrar dificuldades para dirigir o Ministério, a avaliar pelo seu curto currículo. Existe uma necessidade imperiosa de combinarmos boas qualidades de liderança com alguma sensibilidade técnica sobre os assuntos que são tratados nesses setores. Estou a pensar depois de apreciar o curto currículo, o breve currículo da nossa concidadã, que ela pode encontrar muitas dificuldades para dirigir este setor, que neste momento que o país atravessa é um setor extremamente importante e requeriria uma pessoa um pouco mais experiente, que conhece os labirintos do setor de exploração sustentável dos recursos minerais. Há questões muito sensíveis. Já Fátima Mimbiri diz que Letícia Clemens não era a ministra esperada para o setor dos recursos minerais e energia, num contexto de descoberta e exploração de recursos minerais. O que nós precisamos é de alguém que assuma a pasta e imediatamente ponha as coisas a funcionar. E tendo em conta que ela não tem necessariamente o conhecimento mínimo, que eu acho que alguma experiência de trabalho ainda muito ampla assim, no setor, poderia ajudar a imediatamente tomar as rédeas e avançar. Silvério Runguana, por sua vez, lembra que foi uma mulher que revolucionou o setor dos recursos minerais e que esse fato pode ter contado para a indicação de Letícia Clemens. De fato, quem revolucionou esta questão dos recursos minerais foi uma mulher, a Esperança Bias. Portanto, há já uma linha de continuidade, no sentido que foi um setor que durante muito tempo foi dominado por homens sem resultados, e a única vez que foi ocupado por uma mulher, este setor de fato atingiu níveis desconhecidos. A nova ministra dos Recursos Minerais e Energia é mestrada em Administração de Empresas, com passagens pela gestão bancária, e é também empresária. O Conselho Municipal de Pemba vai construir 12 casas resistentes a calamidades naturais. Trata-se de um projeto avaliado em cerca de 400 mil meticais e enquadra-se no âmbito do programa de adaptação das cidades costeiras às mudanças climáticas.
As 12 casas adaptadas às mudanças climáticas serão construídas no bairro de Chuíba, arredores da cidade, e as obras de construção arrancaram oficialmente na última terça-feira com o lançamento da primeira pedra. Falando aos presentes na cerimônia, o presidente do Conselho Municipal, Tajir Karim, explicou os detalhes e os objetivos da iniciativa. Neste nosso projeto, temos como premissas o uso de técnicas de construção locais, o uso de material de construção disponíveis localmente e transferência de técnicas de construção melhoradas e a potenciação do envolvimento da comunidade, líderes, artesãos, construtores locais. Presente na cerimônia, o representante da USAID, John Irons, realçou a importância da iniciativa e disse que espera que a comunidade participe na construção das casas. A USAID espera também que o município de Pemba leve avante esta iniciativa e continue a sensibilizar e a orientar as comunidades a melhorarem o tipo de construção nas zonas seguras. A Baía de Pemba tem cerca de 250 mil habitantes e quase metade da população vive em zonas de alto risco. Convido-lhe a um brevíssimo intervalo. Voltamos dentro de instantes. Até já. A exportação do cimento para... Ainda não entrou. Glória foi conquistada à custa de incalculáveis sacrifícios do povo moçambicano. No dia em que Samora Machel completa 30 anos da sua morte, o convidado do Grande Entrevista é Joaquim Chissano, antigo presidente. Fala-nos da vida e obra de Samora Machel. E como é que foi percebida a liderança de Samora no movimento? O presidente Samora tinha um caráter que persuadia a qualquer um, né? Como é que descreve Samora no plano diplomático e na procura de um bem maior para o povo moçambicano? Todo o sentimento e o pensamento do presidente Samora Machel guiou-se pelos interesses do povo moçambicano. Como é que o presidente Samora lidou com o fracasso do socialismo? O presidente Samora Machel já sabia que era preciso mudar, portanto não foi apanhado assim de surpresa e caiu de costas ou qualquer coisa assim. Quando o presidente Samora decide assinar o acordo de Incomate, que foi bastante controverso, não beliscou um pouco a relação com os amigos de Moçambique? Ele compreendeu que para nós lutarmos contra o apartheid, primeiro tínhamos que existir. Uma entrevista a não perder, quinta-feira, às 23 horas, aqui na STV Notícias. O Europa não anda bem por quê? Problemas. Quais? Vários. Problemas de transporte, dificuldades com a cabotagem marítima. Cabotagem? Sim, exato. Sim. Temos muita mercadoria e armazém pelo norte. Temos que distribuir aqui no mapa. E em que secção está? Em que setor? Eu estou na Incatex. Também? Incatex. Incatex o que é isto? É antiga Inacomotex. Inacomotex. Incatex. Exportação e importação? Não, a Inacomotex é que era de importação e exportação de tecidos. A Incatex é distribuição interna. Mas nasceu com base na Inacomotex. Sim. Está há um mês, é o novo diretor. É o novo diretor. Não estou muito satisfeito com a visita. O Sr. Presidente visitou Cabrão? Não. Visitei somente armazéns em que estão muitos materiais Inacomotex desorganizados. Isso é Incatex. Estão lá há meses, anos inclusive. Coisas que chegaram para satisfazer, quer dizer, para permitir a alegria do povo. O 25 de dezembro, 30 de dezembro, não saíram, estão lá. Eu devo entender como que é.
É incapacidade. Sr. Presidente, a Europa não está relacionada com isso. Não, estou a explicar. À quarta-feira, às 23 horas, Boaventura Município junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, para. Visão por revisão. Para colher a visão, a voz e análise. E como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a RENAM está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto o bem. E que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques, ninguém está ouvindo. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer? Opinião no feminino. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. De volta ao primeiro jornal, espreitamos a página internacional. O presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, promulga a lei que prevê a retirada do país do Tribunal Penal Internacional. O governo acusa o TPI de estar a serviço da comunidade internacional para oprimir os países africanos. O parlamento burundês tinha votado massivamente a 12 de outubro a favor do projeto de lei. O Burundi, que tinha assinado o Estatuto de Roma em janeiro de 1999 e o ratificou em setembro de 2004, poderá tornar-se assim no primeiro país a retirar-se do TPI, que é objeto de críticas de vários países africanos. O governo burundês deve agora notificar o secretário-geral das Nações Unidas dessa sua decisão. A retirada produzirá efeitos um ano após a data da recepção da notificação. Burundi, país da região dos Grandes Lagos, mergulhou-se numa grave crise desde que Pierre Nkurunziza anunciou em abril de 2015 a sua candidatura a um terceiro mandato, antes de ser reeleito 3 meses mais tarde. A violência causou mais de 500 mortos e forçou mais de 270 mil pessoas ao exílio. O governo do Equador reconhece ter limitado o acesso à internet ao fundador da Wikileaks, Julian Assange, para evitar qualquer ingerência nos assuntos de outros países e na atual campanha eleitoral nos Estados Unidos. Em comunicado, o governo do Equador diz que respeita o princípio de não ingerência nos assuntos de outros países, não se imiscui em processos eleitorais em curso, nem apoia nenhum candidato em especial. A nota oficial acrescenta que a restrição não impede que o Wikileaks continue a realizar as suas atividades. A restrição imposta a Assange ocorre depois do Wikileaks ter publicado vários documentos comprometedores para a atual candidata democrata Hillary Clinton. O portal de Assange revelou que o secretário de Estado norte-americano John Kerry pediu ao Equador para evitar que o Wikileaks divulgue informação classificada sobre a candidata à Casa Branca Hillary Clinton. Entretanto, o Departamento de Estado norte-americano negou qualquer responsabilidade na decisão de Quito. O Equador tinha concedido o asilo político a Assange na Embaixada de Londres em 2012 para evitar uma possível extradição do editor do Wikileaks. O republicano Donald Trump intensifica ligações de fraudes e ataca a imprensa a menos de 24 horas do terceiro e último debate presidencial. Donald Trump tem levantado há meses as possibilidades de atividades ilegais que poderiam afetar os resultados eleitorais de novembro próximo. Trump chegou a pedir a seus simpatizantes que estejam presentes em locais de votação no dia do pleito para controlar o processo.
A nova postura do candidato republicano foi duramente criticada pelo presidente norte-americano, Barack Obama. Obama disse que Trump deve parar de choramingar e tentar apresentar as suas propostas para conseguir votos. Obama sublinhou que nenhuma pessoa séria é capaz de falar de fraude eleitoral nos Estados Unidos. Há 3 semanas das eleições presidenciais de 8 de novembro, os candidatos à Casa Branca, Hillary Clinton e Donald Trump, encontram-se na madrugada desta quinta-feira em Las Vegas para o terceiro e último debate eleitoral. O irmão de Barack Obama confirmou presença no debate para apoiar o candidato republicano Donald Trump. Malik Obama já tornou público que não é grande fã de Hillary, nem da forma de liderança do seu irmão. Dia 22 e 23 deste mês, na Piscina Olímpica dos Impetos, a edição do torneio Golfinho Sprint 2016 em natação prevê a participação de cerca de 280 nadadores entre nacionais e estrangeiros. A Piscina Olímpica dos Impetos vai acolher este sábado e domingo o torneio internacional de natação Golfinho Sprint, patrocinado pela ZAP. Marcos Araújo, diretor da ZAP Moçambique, disse durante o lançamento do evento que a empresa abraçou esta causa como forma de massificar o desporto. Achamos uma vez mais que é um evento importante para nós, que não só tem visibilidade a nível nacional, mas como internacional, porque vêm nadadores de fora. Por isso, uma vez mais, da mesma forma que participamos e abraçamos o projeto ano passado, estamos a fazê-lo este ano, a fim de dar alguma massificação a esta modalidade. Os golfinhos dizem que os 2 dias de competição vão aumentar a competitividade dos nadadores. Estamos a contar com a participação de equipes do NTS da África do Sul, de Eastern Aquatic da África do Sul, estamos a contar com a participação de atletas de Angola. É um evento que esperamos movimente cerca de 250 a 280 nadadores. O primeiro dia de provas terá transmissão em direto. Os vencedores vão receber como premiação medalhas, conforme foi avançado pelos organizadores. O primeiro jornal fica por aqui, num dia em que passam 30 anos após a morte do primeiro presidente de Moçambique, Samora Moses Machel. Até amanhã. Boa tarde.